Meus amados, então, campanha de missões estaduais. É um desafio. Ao longo do ano nós temos 3 campanhas de missões, não é isso? Qual é a primeira campanha que nós temos no ano? Isso. A segunda, estaduais, nacionais. Dessas 3 campanhas, a igreja se reúne para levantar oferta, para enviar, para orar pelos missionários, para cuidar dos nossos missionários. Mas, meus amados irmãos, das 3, nós entendemos que a campanha de missões estaduais, ela é a campanha mais desafiadora para a igreja local. Você sabe por quê? Porque o nosso estado, ele é um estado pequeno. E ele não vai receber ofertas dos estados grandes ou que tem uma incidência maior de cristãos. Essa oferta ela é designada para o estado do Ceará, recolhida pelos os batistas do Ceará. Então nós é quem somos responsáveis pela campanha de missões estaduais. No final de semana passado, nós tivemos aqui na igreja os nossos missionários que nossa igreja cuida diretamente deles. Nós tivemos aqui um treinamento quinta, sexta, sábado, um treinamento intenso com aulas de 9 até as 10 horas da noite. Foi um negócio assim realmente muito intenso, foi muito bonito ver aquele movimento, o povo de Deus reunido, e eles trocando ideias, trocando experiências, uns chorando com os outros, uns se alegrando com os outros. E nessa troca, inclusive, eles tinham alguns que nem se conheciam pessoalmente. E nós podemos ver a misericórdia de Deus. Homens e mulheres que entenderam o chamado de Deus para as suas vidas. Pessoas comuns, simples, como eu e você. Mas que abriram mão, talvez de um conforto aqui na capital, de uma outra vida profissional aqui na capital, e se lançaram a um projeto de trabalhar em missões, no sertão do Ceará, nas áreas mais difíceis do Ceará. Ouvi histórias que partiram o meu coração, histórias que certamente irão me marcar. Alguns irmãos, inclusive, foram anfitriões desses missionários, receberam esses missionários em suas casas. Minha gratidão a todos vocês, que abriram a porta da casa de vocês para acolhê-los, para que eles pudessem dormir e descansar. E certamente, nesse pouco tempo que você também teve com eles, você também teve conversas e teve experiências ricas com esses missionários. Pessoas comuns, pessoas simples, que se lançaram ao projeto de viver o amor em compaixão e graça. A campanha de missões estaduais, ela depende da igreja local. Porque nós, além de termos os nossos 10 missionários aqui do estado do Ceará, que estão diretamente ligados a nós ainda temos missionários da Tailândia. Tem uma novidade para contar da Tailândia para os irmãos. O Diogo e a Débora, para quem não está sabendo, eles estão saindo da Tailândia, eles trabalham lá numa missão, cuidando de quem cuida, eles fazem um trabalho lá com missionário nessa área, e eles estão saindo da Tailândia para ir para a Espanha, eles estão indo para Málaga. Lá eles vão agora abrir um centro, e eles vão ser diretores de um centro de cuidar de quem cuida lá em Málaga, para dar uma atenção especial aos missionários de língua portuguesa e espanhola, que tem uma incidência maior ali pela Europa, que fica mais fácil para que eles possam se deslocar. Olha que bênção! E estava difícil conseguir o visto, havia um entrave entre o consulado da Espanha e o governo da Tailândia, e tudo essa semana se desenvolveu, se desenrolou, para a glória de Deus. Agora em julho, eles estão indo para lá, para a gente começar esse centro novo lá, e esse desenvolvimento lá. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus por isso. Então, nós estamos com a nossa missionária lá na Amazônia, acabou de casar, está em lua de mel, comendo tambaqui. Rapaz, olha, uma alegria, uma satisfação, andando nas lagoas, nas canoas, nos rios, nos ribeirinhos, falando do Evangelho de Jesus. Meu irmão, a sua oferta tem chegado a lugares que você não imagina. A sua oração tem chegado ao trono de graça do nosso Deus e tem comovido o coração do Senhor. A igreja atuante tem ido ao campo missionário. E quer saber? Ainda é pouco. O estado do Ceará tem apenas 29% dos municípios do Ceará tem uma presença batista. O quão desafiador é esse trabalho.
No último censo, em 2022, o próximo vai sair agora em agosto. Inclusive, você está convidado a participar em agosto da nossa convenção lá em Tianguá. Você curtiu um pouquinho do frio lá da serra, a convenção vai ser lá. A gente vai preparar uma caravana. Amém, né, irmão Chimenez? Vamos preparar uma caravana. Vamos lá para a gente poder se envolver e conhecer um pouco mais. Mas em 2022, só para vocês terem uma ideia, nós somos 77 igrejas, das quais mais de 50 estão no interior. Mas ainda não é o suficiente. Há muito por se fazer. Pois, infelizmente, irmãos, nós ainda ocupamos, o estado do Ceará, ainda ocupamos o status de sermos o segundo estado menos evangelizado do Brasil. Quando você ouve a frase que o Ceará é o segundo estado menos evangelizado, que sentimento você tem? Fale para você agora, que sentimento você tem? Quando você ouve essa frase, alguns verbalizaram e disseram misericórdia. Eu ouvi alguém dizer assim, Jesus. Mas será que o sentimento do nosso coração é dizer assim, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Por isso que campanha de missões estaduais, irmãos, ela é tão desafiadora para a igreja, ela é tão desafiadora para a Cibuc, ela é tão desafiadora para o estado. Esse ano a nossa campanha ela tem como alvo uma oferta de 50 mil reais. Deus colocou essa oferta no coração do nosso pastor. Mas Deus também colocou no coração dele o seguinte, que nós vamos ultrapassar essa oferta. E tudo isso é para a glória do Senhor. Tudo isso é para a glória do Senhor. Convido você, meu amado, a abrir a sua Bíblia, no livro de João. Nós vamos hoje refletir na palavra do Senhor, no texto base da nossa campanha de missões estaduais. Porque eu quero que você entenda sobre compaixão e graça. Eu quero que você entenda sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre o amor que nós temos que oferecer ao próximo. Então, João, capítulo 17. Eu vou aproveitar que eu já tossi. Eu quero agradecer também aos irmãos que oraram por mim. Eu estive gripado, né, por conta desse treinamento. A gente passou assim, muito tempo no ar-condicionado, e eu falando de frente para o ar-condicionado. E aí, enfim, eu acabei gripando. E aí Deus levantou os médicos aqui na igreja, o pessoal para cuidar da gente. E aí deram uns remédios ali milagrosos. Parece que eles oram naqueles remédios que a gente toma. Eu sei que deu tudo certo. E cá estou eu hoje para a glória do Senhor, tá, irmão? Lembrando que o pastor Marcos está lá em Minas Gerais. Foi lá na igreja lá em Teófilo Otoni, onde ele tem uma história muito bonita lá com aquela igreja. Ele e a irmã Dora, eles têm uma história bonita. E eles estão lá num evento da igreja. Pastor Vitor está pregando em Tianguá. E aí, o que sobrou é o que está aqui, né, pastor? É só nós mesmo, né? Então, vamos para frente que vai dar tudo certo, se Deus quiser. João capítulo 17, versículos 20, 21, 22 e 23. Esse é o texto base da nossa reflexão de hoje. Diz a palavra do Senhor. Aqui Jesus, só explicar aqui rapidamente antes de a gente ler. Jesus aqui no capítulo 17, ele está fazendo uma oração. Esse é um dos textos mais lindos da palavra do Senhor. Jesus, ele se lança a um tempo de oração. E aí aqui, já na parte final desse capítulo, ele está orando por nós. Ele termina a oração pelos seus discípulos. E ele começa então o versículo 20, dizendo o seguinte: não te peço apenas pelos discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem creu em Jesus Cristo pela mensagem dos discípulos? Diga assim, eu. Isso, uns três. Quando a gente para pensar sobre a pessoalidade, a gente toma para si a responsabilidade e gera em nós a autorresponsabilidade de pensar que Jesus orou por mim. A gente costuma dizer por nós, por todos, mas quando a gente diz por mim, eu creio. A gente diz assim, eu assumo a responsabilidade de ser um crente em Jesus Cristo. Isso faz sentido para você, irmão? Sim ou não? Continuando a leitura, diz o seguinte: minha oração é que todos eles sejam um, versículo 21. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Amém? Feche seus olhos. Fala com o Senhor. Faça uma oração e diga assim: Senhor, que a tua palavra nessa manhã, com a autoridade que ela tem, faça sentido na minha vida e que eu tenha aplicações práticas para a minha vida cristã. Senhor, usa a vida do teu servo, pastor Naum, como instrumento nas tuas mãos. E assim nós oramos, em nome do teu filho Jesus. Amém. Quando eu leio esse texto, irmãos, e vejo que Jesus orou claramente por mim, isso mexe muito comigo. Sobretudo porque nessa oração, Jesus, Ele não ora para que eu tivesse paz, Ele não ora para que eu fosse próspero, Ele não ora para que eu fosse um bom pastor, Ele não ora para que eu tivesse sabedoria, mas Ele ora para que a igreja de Jesus tenha unidade no corpo de Cristo. Jesus sabia dos desafios que nós cristãos iríamos enfrentar. Ao olhar para o nosso missionário, lá em Oroz, ele sabe que ele não está lá sozinho, que ele faz parte de um corpo, de uma unidade chamada Corpo de Cristo. Ao olhar para o nosso missionário, lá em Tianguá, lá em Viçosa, lá em Boa Viagem, ele sabe que ele não está sozinho, porque a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ele faz parte desse lindo movimento. Mas sabe, meus irmãos, o último sermão que eu preguei também, aqui no domingo pela manhã, aqui na igreja, eu falei sobre missões. Na ocasião, eu estava pregando sobre missões mundiais. E eu falei sobre a perspectiva de que nós somos a resposta de Deus para essa geração. Não é a geração que vai vir, que vai falar para essa, não é a que foi, que passou, que vai falar para essa. Mas nós é quem somos a resposta de Deus para a nossa geração. Na ocasião, eu fiz menção, citação de um trecho do pastor Leonardo Ravenil, um dos meus autores prediletos, que ele diz: em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que nós somos, e a que Deus sabe que somos. Ao olhar para essa frase do pastor Leonardo Ravenil, eu fico olhando, refletindo e dizendo: uau, quer dizer então que eu tenho 3 personas. E de fato é, porque nós nos esforçamos para ser alguém. As pessoas olham para nós e pensam que nós somos outro alguém, mas só tem alguém que sabe quem de fato nós somos, que é Deus. Porque para sermos a resposta para a nossa geração, irmãos, nós temos que viver quem Deus quer que você seja. Para que você seja a resposta para o Senhor da sua geração, a resposta de Deus para essa geração, você precisa viver de acordo com o propósito que Deus tem para você. Você precisa viver o processo para ser instrumento nas mãos do Senhor. É necessário olhar com urgência para o estado do Ceará, os desafios que nós temos. Mas para fazermos o que Deus nos chamou para fazer, nós devemos nos tornar quem Ele nos chamou para ser. Ou seja, um corpo, uma unidade. Não, eu não vou para aquele pequeno grupo lá não, que tem uma pessoa que eu não gosto. Eu só vou para o culto de 8h30, porque no culto de 10, tem lá uma família que eu não vou com a cara daquele povo. Agora eu descobri que no culto da noite, tem muita gente que vai de manhã e não vai de noite, então eu vou lá. Ô irmão, que unidade é essa? Que unidade do povo de Deus é essa? Porque eu gosto, não gosto, porque eu perdoo, não perdoo. Nós não temos a opção. Nós temos que ser, porque isso é um chamado. A unidade é para a glória de Deus, para que ela se manifeste, para que o amor seja um movimento prático na igreja do Senhor, para que o outro veja a compaixão e a graça. Ao olhar para o interior, irmãos, ao olhar para a capital, ao olhar para o lado,
o seu vizinho de porta, lá no apartamento que você mora, ele precisa da compaixão e da graça do Senhor. Ao olhar para o seu colega de trabalho, ele também precisa. Ao olhar para qualquer um ao seu redor, você vai ver que nós precisamos ser a resposta de Deus para a nossa geração. Meus amados, para experimentarmos a compaixão e a graça como pilares fundamentais para vivermos a unidade, nós precisamos entender alguns aspectos de tudo isso. A primeira está no versículo 21, onde nós temos que expressar esse amor, o amor que é de Deus, não o nosso. O meu amor é falho. Quando eu olho na minha perspectiva humana, tem hora que eu vou dizer assim, não dá para amar todo mundo, tem uns que são mais difíceis. Porque eu sou difícil. Mas quando eu tiro o meu eu do centro e coloco o Senhor Jesus, irmão, aí a perspectiva muda. Porque nós temos que entender que nunca é sobre nós, mas é sobre quem nos amou. É sobre quem nos salvou, é sobre quem gerou em nós graça, bondade, misericórdia, compaixão. O mundo nos odeia, mas o Pai nos ama. O mundo, irmãos, ele deseja tomar o lugar do amor do Pai. Ele oferece toda hora oportunidades, mas somente o Pai, o nosso Deus, ele demonstra amor verdadeiro, porque foi Ele quem enviou o seu Filho para morrer na cruz. Nós vimos aqui no primeiro culto, né, professora Wesley? O texto áureo da Bíblia. Se nós pudéssemos resumir a palavra de Deus num versículo, que versículo nós usaríamos, irmão? João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. É esse amor que nós temos que oferecer. É esse amor que o mundo precisa conhecer. E essa é a base para que o mundo creia em Jesus. Jesus afirma que o amor com o Pai que o amor que o Pai tem por Ele está também em nós. Porque nós nos conectamos a Ele. E esse amor é a base da nossa compaixão. Quando compreendemos, irmãos, que esse amor ele é incondicional, que Ele nos capacita, nós vamos oferecer ao outro o que tem de melhor em nós, que é a presença de Deus. Nunca será nós. Que tal? Você começar então a compartilhar com as pessoas ao seu redor as pequenas e significantes mudanças que estão acontecendo na sua vida, pela presença do Senhor, pela intimidade que você está gerando com o Senhor, porque você tem experimentado na sua vida compaixão e graça. Que tal? Ofereça ao outro a compaixão. A compaixão, irmão, ela envolve. Ela não é apenas uma resposta emocional. Ela nos leva a ser sensível à necessidade do outro, a agir com bondade, com cuidado em direção ao outro. É quando a gente oferece o que nós temos, quem hoje nós somos. E você não vai se limitar aos recursos, porque o que você tem é o que Deus está te permitindo que você ofereça com sensibilidade ao outro. O pouco ou o muito, o abraço, o sorriso, o cuidado, a oração, até o silêncio. Quantas vezes nós precisamos oferecer o silêncio ao outro? Quantas vezes? Imagina, num velório, tem gente que faz, o que eu vou dizer? Não diz, irmão. Só fica caladinho do lado. Só. Você está demonstrando amor. Você está demonstrando amor. Ofereça compaixão. No entanto, para a gente poder fazer isso, ela precisa fazer sentido para nós, para a nossa vida. E aí nós temos que olhar para nós mesmos e percebermos que somos alvo desse amor em movimento. Porque a compaixão, ele é o amor em movimento. Há muitas pessoas que dizem que amam o outro, que amam o próximo, mas não liga, mas não cuida, não vai lá, não oferece o pouco que você tem. Mas Cristo, Ele não ofereceu o pouco, Ele ofereceu tudo que Ele tinha. Ele ofereceu a própria vida. Ele foi lá na cruz e Ele disse, esse
é o meu movimento de amor por você. Isso é compaixão. A cruz é o marco da remissão dos nossos pecados pela graça redentora, voluntária de Jesus. De outra forma, jamais poderíamos experimentar o perdão ou a regeneração. A cruz foi o maior ato de compaixão que o mundo já viu. Foi o maior ato de compaixão que Deus ofereceu a você. Cristo mesmo é quem nos ensina sobre a compaixão. Não apenas indo à cruz, mas em toda a sua caminhada. Jesus curou enfermos. Frequentemente ele demonstrava compaixão, curando cegos, surdos, paralíticos, leprosos e assim por diante. Quantas pessoas foram alvos dessa compaixão? Ele mostrou compaixão aliviando os oprimidos. Ele ofereceu essa compaixão aos que se sentiam oprimidos, ou por forças malignas, ou pela própria sociedade. Ele consolou os aflitos. Jesus demonstrou compaixão ao confortar aqueles que já estavam tristes e sofrendo. Ele chorou com quem estava chorando. E ele se alegrou com quem estava alegre. Jesus alimentou os famintos. Em várias ocasiões, Jesus alimentou multidões, mostrando a compaixão pelas necessidades físicas das pessoas. Em uma das nossas viagens missionárias, um fato que me marcou muito. Na viagem que nós fomos a Iguatu, eu estava ajudando as equipes, dando apoio. E fazia tempo que a gente não fazia uma viagem tão grande, tão bonita. 2 ônibus, todo mundo animado, felizes. 80 pessoas, um pouquinho mais. Foi uma viagem muito gostosa. Estávamos ali em Iguatu, naquele impacto missionário. Então, vendo todo o movimento, o pessoal trabalhando, coordenadores de equipes, eu resolvi levar minha câmera. Nas horas vagas eu gosto de fazer fotografia. Resolvi levar minha câmera. Falei, eu vou registrar a viagem. Avisei para a coordenação da viagem, não era eu o coordenador. Falei, fica tranquilo que eu faço o registro da viagem. Falei com o André, que é o líder do Ministério de Comunicação. Ele teve misericórdia e me deixou fotografar. Então eu estava ali, acompanhando as equipes, fotografando, entrando e saindo em vários lugares, fotografando o pessoal no movimento e etc. Em um determinado momento, uma pessoa então sai de uma casa, e eu estava fotografando, a pessoa atravessa a rua, me dá um abraço e começa a chorar. Eu falei, está tudo bem? O que foi que aconteceu? Aí ela disse, pastor, eu nunca estive tão mal como eu estou hoje. Eu falei, o que é que está acontecendo? Eu falei, será que foi alguma opressão dentro daquela casa? Será que foi alguma situação, houve uma manifestação ali do inimigo, e a pessoa talvez não tivesse ali ainda visto aquilo? E eu sei que ela saiu muito assustada dali dentro. Ela disse assim, pastor, eu nunca tinha visto gente passar fome. Nós somos impactados, irmãos, diariamente, por pessoas que estão passando literalmente fome. Somos uma igreja missionária, somos uma igreja atuante na área social, sim, somos. Temos projetos sociais, damos apoios a muitos, cuidamos de crianças em orfanato, mas ainda há muito para se fazer. Há muito para se fazer. Há muitos para serem cuidados. Jesus, ao olhar para essas pessoas, ele sentia compaixão dessas pessoas. Ele perdoou pecadores. Nessa mesma viagem, o vigia lá do posto de saúde ficou impressionado com a quantidade de médico, de enfermeiro, de dentista, de gente da área de saúde trabalhando ali. Ele falou que nunca tinha visto aquele posto de saúde com tanto médico, com tanto profissional de saúde ao mesmo tempo. Ele falou, vocês devem ter gastado uma fortuna para trazer esse povo para cá. Eu falei, foi. A gente gastou uma fortuna. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, porque ele me abordou e disse assim, vem cá, mas por que vocês fazem isso mesmo? Vocês saíram lá de Fortaleza para vir para cá, para Iguatu, aqui nesse posto, e ninguém nem... Por que vocês fazem isso? Eu falei, você quer mesmo ouvir? Ele disse, quero. Eu falei, senta aqui. Ele falou, olha, vocês devem ter gastado uma fortuna. Eu falei, gastamos. Mas quer saber,
Cada um pagou a sua passagem, cada um está pagando o seu hotel, cada um está pagando o seu alimento, e ainda está dando uma oferta para abençoar a igreja que aqui vai ficar. Ele, o quê? Não, isso não é possível. Mas por quê? Eu falei, pelo simples fato de que um dia Jesus ofereceu compaixão aos perdidos. E o que nós viemos fazer aqui foi oferecer a você e a sua comunidade o amor do Senhor Jesus. A lágrima começou a escorrer nos olhos daquele homem de aproximadamente 50 e poucos anos. Ele disse assim, vocês não vão pedir voto não, né? Eu falei, não, o que nós vamos pedir aqui é mais do que um voto. Aí ele olhou assim, eu falei, o que nós vamos pedir para você é a sua vida. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, Ele morreu por você. Jesus ofereceu compaixão aos perdidos, aos pecadores. Jesus, na sua caminhada inteira, ofereceu àqueles que necessitavam do seu amor incondicional. E nós? Como podemos oferecer compaixão e graça ao nosso próximo? Eu penso que uma das formas é nos esforçar para compreender a necessidade e as dores daqueles que estamos alcançando. É nós termos um coração sensível para aquele que precisa de uma oração, para aquele que precisa de um bolo. Um bolo. Eu conheço uma família que entregou a vida a Jesus Cristo por causa de um bolo de trigo. Porque o vizinho se importou, foi lá, convidou a família que tinha acabado de chegar no prédio para tomar um café na sua casa e ofereceu café e bolo. Você tem que ter sensibilidade para você ouvir o coração do outro. Cada pessoa, irmão, tem uma história. Cada pessoa tem suas lutas. Cada pessoa, irmão, tem suas feridas. Olhe com sensibilidade. Haja com compaixão. Mas demonstre a essas pessoas também graça nos relacionamentos. Porque veja só, a graça, ela é um reflexo do caráter misericordioso e generoso de Deus, que oferecendo perdão, reconciliação e salvação, mesmo quando nós não merecemos. Se eu recebo da parte do Senhor a graça, por que eu não ofereço? A graça, ela é expressa, irmão, através do sacrifício lá de Jesus. Também, tal qual foi a compaixão, assim é a graça, que possibilita essa redenção. Segundo Paulo, no livro de Efésios, a graça, ela não se baseia na nossa capacidade, ou nas nossas obras, mas ela é um presente divino, que foi oferecido gratuitamente, pelo amor e pela compaixão do próprio Deus. Graça. Ao oferecermos ao outro a mesma graça que nós recebemos, nós vamos imitar o amor de Deus, o amor de Cristo que Ele tem por nós. Nós vamos criar um ambiente de reconciliação, um ambiente de restauração, um ambiente acolhedor. As pessoas irão ver em você, quando você oferece compaixão e graça, as pessoas vão sentir que você é uma pessoa confiável. Elas vão sentir paz, alívio, como é bom estar perto de. A graça, irmão, é quem nos capacita a perdoar quem nos ofendeu. Porque pelo homem é difícil perdoar mesmo. E já foi dito aqui nesse púlpito, não apenas uma, mas várias vezes, e por vários pastores, e voltarei a dizer agora. Quanto mais próxima a pessoa for de você, maior é a ferida que ela causa em você quando ela te magoar. Você nem lembra da última fechada que você teve lá no trânsito, que o cara quis arrumar uma confusão com você lá. Acabou, foi embora. Mas talvez você lembre até hoje de que a sua tia não ligou para você no dia do seu aniversário, que você tinha 5 anos de idade. Quanto mais perto, maior é a ferida. Mas quer saber, irmãos? Quanto mais graça, maior é o perdão. Ai, pastor, é difícil. Peça graça ao Senhor, irmão. Sabe por quê? Porque ela também nos capacita a amar quem não nos ama. Porque não é sobre o outro, não é sobre você, mas é sobre quem está em nós. É quem nos amou, quem nos restaurou, quem nos ofereceu compaixão e graça.
É sobre isso que nós precisamos entender. E a partir disso, irmãos, nós teremos relacionamentos restaurados, casamentos que serão curados, famílias que serão curadas, filhos que irão perdoar pais, pais que irão perdoar filhos. A questão, sabe o que é, irmãos? É que a polarização, o julgamento, a falta de misericórdia, ela tem prevalecido em muitos contextos nos dias atuais. No entanto, como seguidores de Jesus, nós somos chamados a viver de forma diferente. Nós devemos ser o agente da mudança e não o que vai provocar a ferida do outro. Nós temos que levar o amor e não a contenda. Nós temos que levar o perdão e não a confusão. Nós temos que levar a cura e não a ferida. Nós é quem somos esse agente da mudança no contexto que nós estamos vivendo. Somos chamados, irmãos, a ter uma vida, eu diria, compassiva com os necessitados. Estender a mão aos excluídos. Oferecer graça àqueles que erram. Nós somos chamados a ser luz em meio às trevas. Um exemplo vivo do amor de Deus em ação. E só assim, de forma prática, é que nós vamos exercer a graça. E de que forma, então, prática, essa graça pode ser exercida, pastor? Eu trouxe aqui alguns aspectos. Ofereça, então, perdão, porque perdoar é a expressão poderosa da graça. O perdão não significa ignorar uma dor, mas sim escolher não permitir que a amargura, irmão, controle o seu coração. Ao perdoar, estamos espalhando graça que recebemos da parte de Deus. Haja com gentileza, haja com bondade com as pessoas. Pequenos atos de gentileza, de bondade, podem ter um impacto significativo na vida das pessoas. Ver um bolo e um café mudou a vida de uma família. Um bolo e um café. Pela gentileza. Ao agirmos com bondade, irmãos, estamos refletindo o amor de Deus em nossas interações diárias. Porque não é sobre nós, é sobre quem está em nós. E quem está em nós pede que por graça nós demonstremos ao nosso próximo, à nossa sociedade, a quem trabalha conosco, a quem convive conosco, pede, exige que nós ofereçamos o evangelho de transformação. Então, por graça, testemunhe o evangelho. Testemunhe. Convidar pessoas para conhecer esse amor, proclamar a salvação em Jesus e viver de acordo com os princípios, irmãos. É a expressão, eu diria, é a maior expressão de graça que você pode oferecer a alguém. Talvez você mesmo esteja hoje precisando da graça do Senhor na tua vida. Talvez você precise hoje deixar de lado práticas que não reflitam nem a compaixão e nem a graça de Deus. Mas saiba, seja qual for a prática, o pecado, seja qual for a sua inércia, porque às vezes nem há prática, às vezes é a própria inércia, é a omissão. Saiba de uma coisa, se você deixar com que essa compaixão e essa graça do Senhor abunde em sua vida, você vai ser transformado para que você viva a unidade do corpo de Cristo. Porque nós só vamos viver essa unidade, irmãos, vivendo a compaixão e a graça, porque elas são, a compaixão e a graça são elementos indispensáveis para vivermos essa unidade do povo de Deus. Ao vivermos a compaixão, nos tornamos o instrumento do amor do Senhor para o outro. Ao começar em nós, ao olhar para essa compaixão que vivemos, nós poderíamos olhar para o outro. Aí nós podemos olhar para o projeto radical Fortaleza. Nós podemos olhar para as frentes missionárias que nós temos. Nós podemos olhar para os municípios do Ceará que ainda não foram alcançados por Jesus. Mas nós também podemos olhar para aqueles que já têm lá uma presença nossa, estamos ali trabalhando, mas que ainda há muito para se fazer. Nós podemos olhar para a necessidade ali do Cocó, aqui do lado,
onde nós temos um ministério sendo desenvolvido. Há muito o que se fazer. Você pode olhar, irmão, para qualquer lugar, haverá sempre o que se fazer. Pessoas a serem alcançadas com a compaixão e a graça do Senhor. O que fará toda a diferença na nossa pregação do Evangelho, irmãos, será a unidade do corpo de Cristo. Porque através dessa unidade, o mundo perdido poderá ver Cristo através dos cristãos. Porque o mundo não consegue ver Deus, mas eles conseguem nos ver e interagir conosco. Se nós formos a unidade do corpo de Cristo, nós seremos, segundo Werner Boom, nós teremos a apologética final, o argumento irresistível, para que o não cristão ouça o Evangelho e ele se renda, ele se dobre diante dessa graça e dessa compaixão. Eu vou encerrar a nossa mensagem com uma canção, não vou cantar, tá? Eu vou poupá-los disso, mas uma canção de um xará, Naum Esteves, maranhense também, e ele tem uma canção, o nome dessa canção é Retrato do Sertão. A canção diz assim: é de romaria e prece esse meu sertão, é de votos feitos na capela em noites de São João, é de novena também de fogueira, é de quimeira e de devoção. É desse jeito que se vive a vida aqui no meu sertão. Um povo sofrido vive na agonia, na idolatria e na superstição. Carregam pesadas imagens, mas não levam Deus dentro do coração. Ê Brasil, ê sertão, esquece as tuas crenças e coloca Deus em todo o teu coração. Essa música foi escrita em 1992. 30 anos essa canção já tem. 32 anos, 31 anos. Como essa canção ainda está atual, irmãos. Ê Brasil, ê sertão, carregam pesadas imagens, mas não levam Deus dentro do coração. Essa canção expressa, irmãos, o quanto ainda falta para alcançarmos o nosso estado. O quanto ainda é necessitado deles serem impactados pelo verdadeiro ardor, pelo verdadeiro amor. O quanto nós ainda precisamos oferecer às pessoas o amor através da compaixão e da graça. Comece fazendo isso hoje, na sua vida, ao redor de quem você está. Ofertando para missões, indo até o campo missionário. Pegue seu pequeno grupo. Pastor Naum, como é que eu faço para levar meu pequeno grupo a passar um final de semana lá em Boa Viagem? Falei, irmão, é o seguinte, você junta a turma, eu oro e no final eu digo, boa viagem, irmão. Aí você vai lá conhecer o nosso missionário Salles. Irmão, junte seu pequeno grupo, faça uma viagem missionária, conheça a realidade do nosso campo e deixa Deus usar você para que você ofereça compaixão e graça aos necessitados. Que Deus tenha misericórdia